Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Um Dia na História Econômica. Meu nome é Rafael Unger e recentemente defendi minha dissertação no Instituto de Economia da Unicamp sobre a criação do BNDE. E é sobre esse tema que vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero falar sobre o nascimento de uma instituição que todos aqui conhecem, o BNDE. E sobre o que esse nascimento revela sobre o Brasil de 1952, do segundo período Vargas. A história econômica geralmente trata esse tema de um jeito até que relativamente conhecido, é um tema já bastante exaurido. O Banco do Brasil, por meio da Carteira de Crédito Agrícola Industrial, a CREAI, estava já sobrecarregado e não dava conta de financiar essa questão da industrialização do Brasil. O país precisava de crédito de longo prazo, principalmente pensando na questão da infraestrutura. Dessa forma, o Estado brasileiro, por meio de um gesto de planejamento, criou o BNDE em 1952. Nessa narrativa, o BNDE aparece como uma expressão da capacidade do Estado em articular os blocos de investimento e coordenar o desenvolvimento capitalista no país. Ainda que muitos dos trabalhos reconheçam as restrições e as condicionalidades externas também, impostas pelos credores, principalmente pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, dentro do contexto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, fundada 2 anos antes. Minha dissertação agora no mês de maio buscou exatamente tensionar um pouco essa questão dos condicionantes externos, buscando entender principalmente quem detinha de fato o controle sobre todo o processo, quem coordenava de fato, se era o Estado ou se era o capital internacional. E se eu tivesse que tentar resumir todo esse trabalho em uma frase, seria que o Brasil realmente atingiu o desenvolvimento capitalista e avançou muito na infraestrutura, mas não ganhou o comando sobre as próprias decisões econômicas. Agora vamos para algumas curiosidades, né? Que eu acho que é por isso que você veio assistir esse vídeo. E eu vou começar pela mais visível de todas, que está no nome do banco. Eu tenho certeza que você estranhou um pouquinho quando eu comecei a falar sobre BNDE e omiti a letra S no começo, certo? Pois bem, o banco passou boa parte da sua existência sem esse S. Ele nasceu em 1952 como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e só. O S de social veio apenas 30 anos depois, perto do aniversário de 30 anos do banco. Ele foi anunciado em rádio e televisão pelo então presidente da época, o general Figueiredo, o último do período da ditadura militar. E aqui, essa curiosidade ela pode gerar também uma pergunta de pesquisa. Por que um banco de desenvolvimento precisou de um decreto para se declarar social? Há uma série de historiadores que dizem que esse S permaneceu apenas como um enfeite na sigla. E eu diria que essa controvérsia de 82 já ecoa um problema que eu estudei um pouco já na criação dele em 1952. Há historiadores que dizem que o S permaneceu quase como um enfeite na sigla. Eu diria que essa controvérsia de 1982 já estava posta em 1952. Ou seja, a distância entre desenvolvimento capitalista brasileiro e o desenvolvimento nacional, que inclui a parte social também. O banco realmente nasceu para viabilizar acumulação, energia, transportes e indústrias de base, no fim das contas. A questão social entrou 30 anos depois por decreto e ainda assim como um apêndice. Essa defasagem entre o econômico e o social não é um acidente no nome. É, na minha leitura, a marca de origem da instituição. Pois bem, continuando no mundo das curiosidades, nenhuma instituição se faz sem as pessoas que o compõem. Eu quero terminar aqui com alguns personagens muito interessantes de toda a nossa história econômica brasileira que participaram ativamente desse início do BNDE. O primeiro deles é o economista Roberto Campos. Sim, o futuro ministro do Planejamento do período militar e um dos maiores críticos do desenvolvimentismo brasileiro, participou ativamente da criação do banco, dentro da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos como conselheiro técnico e como diretor econômico na fundação do banco. E um pouquinho mais para frente, já no período JK, ele volta como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, um dos arquitetos da instituição se tornaria um dos maiores críticos do desenvolvimentismo brasileiro. E em um depoimento dele, disponível no YouTube, gravado em 1982, ele confirma que o BNDE ele foi desenhado para satisfazer principalmente
os objetivos e anseios dos credores externos. E quem está dizendo isso não sou eu da minha pesquisa, é o próprio fundador. O terceiro personagem talvez seja um dos mais conhecidos aqui, talvez um dos mais unânimes também, pelo menos em termos de grandiosidade dentro da história econômica, apesar de alguns conflitos entre interpretações sobre ele. Celso Furtado. Após a dissolução da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos em 1953, o BNDE, junto com a CEPAL, criou um grupo de estudos dentro da instituição para pensar em novos projetos. E Celso Furtado comandou esse projeto. O economista trabalhou dentro do banco, criando vários diagnósticos que alimentariam o plano de metas de JK. Reparem na trajetória desses dois homens, Roberto Campos e Celso Furtado. Dois que participaram ativamente da fundação e dos anos iniciais do banco, e também se tornaram críticos do desenvolvimentismo brasileiro. Claro que por vertentes totalmente opostas. Primeiramente, Roberto Campos, que faz uma crítica ao papel do Estado. Furtado, por sua vez, conclui que o desenvolvimentismo e o desenvolvimento capitalista por si só foi um mito, e que o Brasil se industrializou sem se desenvolver de fato, pensando mais uma questão de desenvolvimento nacional, não capitalista. Nesse crescimento é um crescimento que conserva a desigualdade e cresce sem nunca tomar posse de fato dos seus centros de decisão. Independentemente do lado que você esteja dentro desse debate ou em alguma outra terceira vertente, quarta que seja, eu creio que esse debate sobre o papel do desenvolvimento e a questão social também sejam discussões ainda muito pertinentes no dia de hoje. Tanto pensando no Roberto Campos, pensando em Furtado e na própria atuação do Estado e das suas instituições, sendo o BNDE uma das mais centrais de todas. A BPH agradece a presença e convida para os próximos vídeos em que a história econômica conta o que ainda não foi contado. Não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ficar esperto nas nossas próximas atualizações.